Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de um filme, tá? Esse filme aí, ele saiu, foi lançado aí alguns anos atrás, né? Mais precisamente em 9 de setembro de 2011, né? Nos Estados Unidos. E no Brasil ele teve lançamento em 28 de outubro também de 2011. Então, quer dizer, um pouquinho mais de um mês depois, quase 2 meses depois, ele foi lançado no Brasil. E esse filme que eu estou falando, eu quero colocar aí um pouquinho a respeito dele, porque na realidade, se eu estava pensando esses dias, o filme está retratando quase que exatamente o que está acontecendo hoje com esse período aí de quarentena que nós estamos vivendo. Então o filme assim, ó, bacana mesmo, vale a pena assistir, tá? E o nome desse filme é Contágio. Esse filme ele tem uma série de personagens aí bastante interessante, mas eu vou destacar apenas dois, até porque o objetivo é fazer a narrativa, né? Para que vocês pensem aí o que esse filme aí de 9 anos atrás tem de misterioso com o que está acontecendo hoje. Então, uma coisa assim, impressionante. Ele é vivido por Laurence Fishburne e Kate Winslet. Tá? O meu inglês aí não é muito bom, tá, pessoal? Mas esses aí são os dois personagens principais. A Kate, ela interpreta uma infectologista no filme, e o Laurence, ele interpreta um doutor, tá? Um dos responsáveis ali, um dos cabeças ali, né, por descobrir toda essa trama aí. Mas nós temos uma outra personagem também, que apesar de aparecer como se fosse uma espécie de flashback durante o filme, né, ela é a Gwyneth Paltrow, tá? Não sei se é assim o nome, tá, pessoal? Me perdoem aí, tá? Mas o filme Contágio, eu gostaria aí, aqueles que tiverem oportunidade, deem uma olhadinha ali, vocês vão entender melhor. Bom, mas vamos aos fatos. Não entrando muito em detalhes no filme, tá? É importante colocar assim, ó, em fases assim meia relâmpagos, meia rápidas, que nos primeiros 30 minutos do filme acontecem algumas coisas interessantes. A gente vê ali, né, que eles conseguem descobrir ali que a doença ela tem um período de incubação menor que 10 dias, tá? A gente vê também em determinado momento em que as aulas ali de uma determinada escola é suspensa, tá? A gente descobre depois a doutora infectologista ali, Erin Mears, que é vivida pela Kate Winslet, tá? Ela entra em contato com esse homem pelo celular, e a gente descobre que ele está num ônibus e ele tossia muito. Então a doutora consegue localizá-lo e pede para que ele não fale com ninguém dentro daquele ônibus, nem toque nada, e que ele desça do ônibus para aguardar a ajuda dela, que ela vai se dirigir lá para ajudar ele. Durante a trama do filme, eles descobrem que o provável transmissor dessa epidemia que está acontecendo ali, uma epidemia fictícia ali no filme, ela é provável que ela tenha sido transmitida por um morcego e ele tenha contaminado um porco. E o mais interessante de tudo é que no final a gente vai ver assim um flashback e a gente vai descobrir um final assim muito bom mesmo no filme. Então no filme eles dizem ali que a taxa de mortalidade é de 20% até os primeiros 40 minutos ali do filme, né? Como eles têm essa suspeita de que a coisa tenha começado através dessa transmissão aí do morcego, né, que contaminou um porco, eles enviam uma infectologista lá para Hong Kong, pois existe uma suspeita de que ali tem uma pista para entender melhor toda essa situação. Agora, né, pessoal, é que vem mais interessante assim, a gente vê a preparação, é como se aquilo ali fosse uma espécie assim de um alerta pelo que aconteceria, né, 9 anos depois, agora em 2020. Então a infectologista ali, a doutora Erin, ela procura um ginásio para instalação de leitos hospitalares ali, tipo esses de campanha aí que nós vemos hoje aqui no Brasil, né? Já se inicia aí também, nessa primeira hora aí do filme, aquele temor, né, de ter contato com alguém estranho. Então já fica aquela coisa assim, uma espécie de uma paranoia, né? Mas o interessante que eu deixei para contar agora nesse momento é que tudo isso aí começou porque pouco depois de voltar de uma viagem de negócios, Beth,
em Hove, né, vivida pela Gwyneth Paltrow, morre de uma suposta gripe. Enquanto a mortal epidemia se espalha, médicos deverão identificar o vírus para conseguir combatê-lo e acabar com o pânico que já está iniciando. Então aí é que deu início a todo esse enredo. Em determinado momento do filme, a infectologista Erin, ela acaba pegando uma tosse, né, bem forte ali, ela funga muito, né, como se estivesse com uma gripe forte, diz ter dores de cabeça forte e não consegue engolir, uma febre de 38 graus. O Dr. Ellis ali, que é vivido pelo Lawrence, né, já desde o início do filme, é um dos personagens principal. O filme tem outros personagens aí, como eu disse, né, mas nesse caso eu vou me prender aí nesses dois para não deixar o vídeo até muito longo, né. Agora, não tem um outro determinado momento ali do filme também, né, que tem uma tomada ali onde aparecem personagens ali de um vilarejo de uma mesma família. Interessante, todos com máscaras. Os líderes ali, que são os cabeças ali para tentar resolver esse mistério, né, eles temem que a notícia se espalhe devido ao provável caso que isso poderia significar com a população, né. E o Dr. Ellis lembra do caos que a gripe espanhola causou no mundo em 1918. Então, olha pessoal, assim, ó, é muito interessante mesmo. No 8º dia do filme, vemos pessoas desesperadas saqueando um supermercado. Uma ponte aparece, né, numa outra tomada, onde as pessoas querem atravessar, mas não conseguem, pois está bloqueado. E é decretado ali, eles já estão ali num decreto ali de quarentena, né? Agora, o mais incrível assim do filme, que lembra realmente o que está acontecendo hoje, é que numa outra tomada a gente vê imensas valas onde os mortos estão sendo enterrados um do lado do outro. Os cientistas lutam, né, para descobrir a cura, porque realmente já está bem adiantado, já está numa fase assim, bem complicada, né, a situação ali no filme. Após 1h30 de filme, aproximadamente, em determinado momento, o Dr. Ellis pergunta à doutora Erin se seria possível, quando descoberto um remédio, colocar na água para curar toda a população de vez. Puxa, isso aí foi uma coisa assim que até faz a gente ficar meio pensativo, né? Então, quer dizer, será que isso seria possível? Bom, enfim. Num outro momento a seguir, a gente vê dois personagens discutindo em uma praça, numa pracinha ali, numa praça, né, os malefícios para alguns e os benefícios dessa doença para outros. Então é uma coisa assim bem complicada, bem assustadora, que vale a pena ali dar uma olhadinha. O final do filme eu deixo para vocês assistirem, ele é espetacular. E como eu estava dizendo, a semelhança com o que está acontecendo hoje é muito semelhante. E esse é o meu impacto, esse é o meu ponto aí, pois um filme, né, que foi feito aí há 9 anos atrás retratou de maneira quase que precisa a nossa situação atual. Mas o mais interessante é o início do contágio, é como tudo começou. Né? A gente vê assim meio que uma semelhança, né? Bom, pessoal, mas então é isso aí, né? Sem mais muitas delongas. O objetivo aqui era tentar traçar aí um paralelo de uma coisa que aconteceu há 9 anos atrás e que parece que foi assim uma espécie de um presságio, né? Porque iria acontecer. Agora, o que é interessante, né? A riqueza de detalhes assim desses filmes aí que são feitos, né? Poxa vida, é espetacular mesmo. Inclusive até eu me lembrei que agora dentro do filme ali, eu não me lembro assim especificamente qual é a parte, não me lembro também o nome, eles falam ali a respeito de um remédio também, que claro, eles não descobrem muito rápido, mas pela sequência ali dos acontecimentos, assim, dá a entender que a coisa não foi muito demorada, né? Que ela não passou assim tanto tempo assim para que eles conseguissem descobrir ali uma cura. Mas é uma ficção, a nossa realidade é essa aqui. Mas e você? O que achou do filme? Aliás, o que achou desse vídeo? Né?
Você já viu esse filme, Contágio? Se você não viu, dê uma olhadinha, por favor. Ele prende assim a gente do início ao fim. Beleza, pessoal? Deixe comentário bacana. Já deixe like nesse vídeo aí. Já deveria ter pedido isso lá no início, mas eu estava tão empolgado aqui para fazer que acabei deixando agora para o final. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Beleza? Forte abraço.